Alvíceras. Muito bem. Dando continuidade, então, à nossa leitura do nosso livro Êxodo Frente e Verso. Paramos na página 19. Sigamos com a leitura, portanto. No entanto, já que aceitamos a historicidade do Êxodo, podemos investigar a respeito de sua provável data. Uma das dificuldades em tal investigação é que, fora as duas cidades-armazéns construídas pelos israelitas para Faraó, conforme nos dá a redação de Êxodo capítulo 1, versículo 11, não há outros nomes próprios na narrativa que sirvam para relacionar os acontecimentos nela descritos à história egípcia atualmente conhecida. Até mesmo o título Faraó, rei, permanece anônimo em todo o contexto. Tudo o que sabemos é que o faraó do Êxodo não foi aparentemente o faraó da opressão lá de Êxodo 4:19. Uma segunda dificuldade é a que a história egípcia não faz a menor menção do acontecimento. É verdade que alguns identificam o Êxodo com a expulsão dos Hicsos, povo semita que conquistara o Egito e era odiado pelos egípcios em 1550 AC. Esse tipo de ação militar, contudo, é completamente diferente do Êxodo descrito na Bíblia. De qualquer maneira, essa data é muito recuada para ser equiparada à evidência arqueológica da presença israelita em Canaã. É possível que grandes derrotas não fossem historicamente registradas, como aquele que não quer contar a derrota. Mas várias linhas de arcabouço histórico apontam para a 19ª dinastia, cerca de 1350 a 1200 AC, como o tempo provável do Êxodo, embora os eruditos divirjam muito quanto a essas datas. O silêncio não é, todavia, um argumento contra a historicidade do Êxodo. Os monarcas egípcios nunca foram dados a registrar derrotas e desastres, e certamente não fariam no caso da destruição de uma brigada de cavalaria ao perseguirem um bando de escravos em fuga. No entanto, o silêncio dos registros egípcios significa que não possuímos um ponto de referência externo para estabelecer a data do Êxodo. A única referência possível na história egípcia está contida num poema triunfal inscrito num monumento de pedra erigido pelo faraó Merneptah, conhecido por Estela de Merneptah, de 1220 AC. Nesse poema, ele se refere a uma vitoriosa refrega contra Israel, entre outros povos também, ocorrida em algum ponto da região sul de Canaã. Israel parece ser descrito como um povo ainda nômade, a julgar pela forma dos hieroglifos. Alguns estudiosos veem nisso uma referência distorcida da tentativa frustrada feita por Faraó de eliminar Israel às margens do Mar Vermelho, transformando a derrota em vitória para efeitos de autopromoção. A explicação mais natural, no entanto, seria de uma incursão egípcia de menor monta, simplesmente omitida pela Bíblia pouco tempo depois de Israel ter entrado em Canaã. Alguns consideram Josué 15, versículo 9, onde as águas de Neftoá podem ser uma fonte cujo nome se derivou de Merneptah, uma referência a essa possível incursão. Mais uma vez, não temos referências externas, ou seja, não dá para saber também se em Josué 15, versículo 9, as águas de Neftoá, esse nome Neftoá, não dá para afirmar que é um nome que deriva de Merneptah. Então, mais uma passagem bíblica que não vai servir para embasar esse tipo de coisa, ok? Mais uma vez, não temos referências externas, a não ser o fato de que sabemos que a data mais recente possível para o Êxodo tenha sido 1220 AC.
pois então Israel já estava em Canaã. À primeira vista, a Bíblia parece nos fornecer dados cronológicos exatos para a duração da permanência no Egito. 430 anos, por exemplo, lá em Êxodo 12:40. E para a data do Êxodo também, que é situado 480 anos antes da fundação do Templo de Salomão, conforme nos dá a redação de 1º livro de Reis, capítulo 6, versículo 1. Se partirmos do primeiro indício, há pequenas dificuldades relacionadas ao número exato. Estas serão discutidas no comentário e não nos precisam preocupar a esta altura. Uma dificuldade mais séria, contudo, é que não temos uma data absoluta para a descida dos filhos de Jacó ao Egito, pelo menos não mais do que para a migração de Abraão de Harã para Canaã. Precisamos fazer estimativas baseadas na história contemporânea, na arqueologia e nos padrões culturais. Assim sendo, mesmo que soubéssemos a duração exata da permanência no Egito, não estaríamos necessariamente mais próximos de uma resposta quanto à data do êxodo. Esse indício, portanto, não tem qualquer valor em nossa presente investigação. Se o período de 480 anos entre o êxodo e a fundação do Templo de Salomão for aceito literalmente e matematicamente, já que o templo foi construído por volta de 970 C, o êxodo teria ocorrido por volta de 1450 C. Esta data é improvável por várias razões históricas, parcialmente ligadas à história egípcia e parcialmente ligadas também à cronologia israelita. Por exemplo, o período excessivamente longo atribuído aos juízes antes do evento da monarquia em Israel, forçando já a existência de um número de juízes bem maior, já a duração bem maior da vida deles, sendo esta última a saída encontrada pelo hagiógrafo algumas vezes ao longo da Bíblia, como por exemplo nas longevidades absurdas descritas em Gênesis capítulo 5, onde aparecem super-humanos com 500, 600 e até quase 1000 anos de vida, como Matusalém, que viveu 969 anos. Também não existem provas arqueológicas da presença de Israel na Palestina em data tão recuada. Podemos dizer, se assim o quisermos, que a tradição escrita não preservou o dado cronológico exato neste caso, e é bem verdade que números eram particularmente sujeitos à confusão na transmissão manuscrita. Uma consideração mais importante, porém, é que o número em questão parece ser um valor arredondado, equivalente a 12 gerações de 40 anos cada, a duração convencional. Há provas de que Israel usava um sistema cronológico de gerações já no princípio de sua história. Na verdade, antes do estabelecimento da monarquia, é difícil perceber de que outra maneira poderiam determinar a passagem do tempo. Não possuíam, nem podiam possuir, qualquer cronologia absoluta própria do tipo a que estamos acostumados. Além disso, uma geração, estimada aproximadamente em 40 anos, conforme nos dá Salmo 95, versículo 10, parece ter sido um meio comum de marcar datas, embora bastante impreciso, conforme nos dá o texto de Juízes 5:32. Assim sendo, é razoável entender os 480 anos como uma referência às 12 gerações que haviam vivido entre o êxodo e a construção do templo. Nos casos em que as genealogias eram cuidadosamente preservadas, esse tipo de cálculo era possível, conforme nos dá o texto de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. No entanto, se um indivíduo tivesse normalmente entre 20 e 30 anos, conforme sugerido por W. F. Albright, quando do nascimento de seu primeiro filho, o período de 12 gerações faria a data do êxodo cair no 13º século a.C., uma data considerada provável em outras bases. Vamos, portanto, examinar essa data como uma possibilidade. Bom, aí a gente faz uma pausa
Na sequência, nós voltaremos com mais uma parte desse nosso capítulo sobre a datação do livro de Êxodo, ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.